Então, eu sou Milton de Arruda Martins e eu fui secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde durante o ano de 2011, desde o início do segundo governo da presidente Dilma Rousseff até o finalzinho de 2011 e 2012. Foram estabelecidas algumas prioridades. A primeira prioridade está ligada muito com acesso ao serviço de saúde, era trabalhar realmente com a questão do provimento e fixação de profissionais em áreas vulneráveis, áreas de difícil acesso ou áreas de difícil provimento mesmo. Existem áreas de acesso fácil, mas difícil provimento de profissionais como áreas vulneráveis, muitas áreas vulneráveis das periferias das grandes cidades, né? Então essa era uma questão importante, né? Havia e há uma pressão muito forte dos governadores, dos secretários estaduais de saúde, dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, através do CONAS e do CONASEMS, por mais profissionais de saúde, em especial por mais médicos. Então, eu sou médico, mas eu tenho uma visão de que a atenção à saúde é uma atenção de equipe. Então, eu tinha uma dificuldade inicial em pensar a questão só dos médicos, mas a grande reivindicação dos prefeitos e governadores era por médicos. E isso influenciava a presidente, que pressionava o ministro, né, que me pressionava para pensar essa questão como uma prioridade para o país. Então, talvez o primeiro evento que a gente montou na época foi justamente um seminário para discutir provimento e fixação de profissionais de saúde em áreas de difícil provimento e de difícil acesso. Mas eu como professor universitário, eu sempre queria dar um olhar mais científico para essa questão. E na época eu até comecei a trabalhar com professores aqui da USP que fizeram projeções, fizeram simulações, e depois que eu deixei o Ministério eu continuei trabalhando nessa área. Até hoje eu trabalho pensando no fundo, sobre quantos médicos o Brasil precisa, se o Brasil precisa de mais médicos, quantos médicos ele precisaria mais, se há necessidade de formar mais médicos, quantos cursos de medicina deveria haver a mais e quantos alunos de medicina deveria haver a mais. E naquela época havia uma discussão intensa. De um lado, a maioria dos representantes das entidades médicas diziam que não faltavam médicos no Brasil, o que havia era uma distribuição iníqua. Regiões, áreas de difícil acesso, grandes e pequenas cidades, regiões diferentes do país, né, periferias e áreas centrais das regiões metropolitanas. E os gestores do outro lado dizendo: faltam médicos, precisamos abrir cursos de medicina para repor essa necessidade extremamente importante da sociedade. E eu fiz muitos estudos, alguns estudos na época, depois continuei fazendo, né? E na época eu já tinha uma convicção que me colocava, talvez, a meio caminho nessa discussão, porque os dados que a gente levantou na época e depois levantou com mais cuidado posteriormente mostravam que, sem dúvida, o Brasil tinha médicos insuficientes. Até hoje ele tem, né? O número de médicos por mil habitantes no Brasil é inferior à média das Américas e muito inferior à média da União Europeia. Então faltam médicos no Brasil. Essa falta é agravada pela distribuição desigual. Mas mesmo que houvesse uma distribuição mais homogênea, continuariam faltando médicos. Mas, ao contrário do que foi a política posterior, não havia necessidade de expandir muito os cursos de medicina no Brasil. Na verdade, havia, né? Mas a gente trabalhava com a expansão de alguns milhares de vagas, principalmente nas instituições públicas de ensino superior, né? Mas pode parecer paradoxal, como é que um secretário de Gestão do Trabalho e da Educação tem essa mensagem tão dúbia?
Faltam médicos, mas não faltam vagas ou muitas vagas em curso de medicina. É porque a expansão dos cursos de medicina já estava sendo feita, já tinha havido. E para haver uma repercussão na sociedade dos novos cursos de medicina, há necessidade de 10 a 20 anos. É mais demorado do que construir uma linha de metrô. E nenhum político quer fazer isso, esperar que a terceira geração colha os frutos das suas iniciativas, né? E é muito fácil entender isso, né? Se um curso de medicina com 100 vagas é aberto, ele só vai formar médicos 7 anos depois. E nesse 7º ano, só 100 médicos serão colocados à disposição da sociedade se todos que entraram se formarem, né? Então, para haver, por exemplo, 1000 médicos de contribuição para a sociedade desse curso de medicina com 100 vagas, vai haver necessidade de 17 anos. É uma conta muito fácil de fazer. Então, mas o Brasil não podia esperar, né? Então havia muita pressão por essa expansão. Mas essa era uma questão importante de discussão. A outra questão importante, que claro que era importante na época e persiste até hoje, é a qualificação dos trabalhadores na saúde, que é um problema muito importante, né? Os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle das endemias, os técnicos de raio-x, as pessoas que vão operar os mamógrafos, né? Os técnicos de enfermagem, né? São centenas de milhares, talvez milhões de trabalhadores que assumem um posto de trabalho sem terem aquela qualificação ideal para isso. Então, a necessidade de um treinamento em serviço, né? De um processo de treinamento, capacitação e depois educação permanente, né? Então, uma necessidade muito grande de reforçar as chamadas escolas técnicas do SUS, extremamente insuficientes para o tamanho do país, né? Mas esse é um problema gigantesco, né? Considerando a quantidade de trabalhadores que existem no Sistema Único de Saúde. E com todos os problemas do duplo sistema, né? do SUS público e do chamado Sistema Complementar de Saúde, que eu prefiro chamar de SUS público e SUS privado, porque tudo é o SUS, né? Então, da área complementar ou do SUS privado, pegar os trabalhadores que estavam sendo treinados no SUS público, por pagarem um salário melhor, e havia um fluxo de treinamento e esses trabalhadores mudavam para as áreas do Sistema Único de Saúde chamado do complementar, né? Então esse é um outro problema importante que a gente considerava como prioridade. Uma terceira prioridade é estabelecer um diálogo melhor com os trabalhadores da saúde e com todas as suas organizações. Então aquele ano de gestão foi um ano de tentar reativar ou dar um valor maior para a chamada Mesa Nacional de Negociação do SUS, que é uma iniciativa extremamente positiva, difícil, porque reúne as entidades de trabalhadores, desde as entidades de trabalhadores até as entidades representativas dos donos de hospitais privados, né? Mas é um espaço de diálogo importante e eu fazia questão não de abrir essas reuniões, eu fazia o possível para permanecer nas reuniões para ouvir o que as pessoas tinham a dizer.